Muy buenos días a todos los que están Muito bom dia a reunidos todos aqueles que estão en los diferentes reunidos nos países, diversos países, reunión de ministros y em también reunião de colaboradores y ministros, pastores e colaboradoras também allá en el colaboradores e Perú, colaboradoras lá no también en Peru, México y en também no Colombia, México, na hoy miércoles Colômbia, 27 hoje, de quarta-feira, noviembre 27 de de novembro este año deste 2024. ano de 2024. Es realmente una bendición y É privilegio realmente poder uma enviar este bênção e um saludo a privilégio todos poder ustedes enviar essa saudação a todos y vocês e pedirle al Señor todas las pedir ao bendiciones Senhor contenidas en todas la as dispensación del bênçãos reino contidas na sean dispensação do reino, materializadas que sejam todas y cada una de materializadas, ellas todas elas e cada uma sobre delas sejam materializadas nosotros. sobre nós. Esas promesas Essas son las que promessas Dios são prometió as que Deus cumplir prometeu cumprir a los que subirían aos que a esa edad subiriam celestial, nessa la era edad de la piedra celestial, angular, a era da pedra la angular, cual corresponde a la a qual dispensación del reino, corresponde ou cabe à y son dispensação do promesas reino, e são promessas que tienen que ser cumplidas que têm de en ser este tiempo final. cumpridas neste tempo final. No hay otra generación Não existe, não há outra la cual geração estaría esperando que por esas estaria promesas. esperando por Es essas esta promessas. generación É esta geração que vería que veria la resurrección y a la transformación ressurreição e de a los vivos, transformação dos vivos, y en donde el mundo e onde o mundo estaría llegando estaria a la chegando parte final del reino de los na gentiles parte final y do el reino dos establecimiento del gentios e reino del no Mesías, estabelecimento do lo reino do cual es Messias, ese glorioso e reino isso e milenial esse é o glorioso, esse que está glorioso prometido en la reino Escritura, milenial que en está donde habrá paz, prometido na felicidad, Escritura, onde haverá paz, y ya felicidade, no habrá guerras, e já não haverá ya no habrá guerras, funerales, já não haverá ya no habrá funerais, enfermedades, já não haverá sino que todo doenças ou será enfermidades, senão que eterno tudo será para los hijos eterno e hijas de Dios, para os filhos e filhas de Deus. aunque Mesmo entrarán seres que humanos seres humanos, mesmo que entrem seres morirán, humanos, o sea, habrá entrarão muerte seres en el humanos milenio, que pero morrerão, ou para los seja, escogidos haverá de Dios, morte en no los milênio, mas cuales para os están las escolhidos de Deus, promesas para os quais de esta nueva está ou estão as dispensación, promessas dessa nova todo será dispensação, eterno, tudo será una eterno, vez que sean uma transformados. vez que forem ou sejam transformados. Pueden tomar asiento si están en pie. Podem assentar-se se estiverem de pé ou estão de pé. Estos días estuvo viendo Durante esses dias estive vendo y en los e últimos años nos últimos como la tierra anos, está con dolores como de a terra parto, está com dores de las parto, naciones en as guerra unas con nações las em otras, guerra uma com as outras. y Israel cada vez Israel cada más y más vez tenso mais esa e situación mais allí en el tensa Medio essa Oriente. situação lá no Oriente Médio. Y E hace poco estuvimos viendo faz pouco tempo estivemos ese vendo ataque fuerte que esse hubo ataque forte que houve ou esse dia aconteceu domingo, nesse dia de domingo, este día domingo pasado, neste dia de domingo que en passou, donde onde vimos allí vimos aí cómo tiraron como atiraram bombas y cohetes e sin foguetes medir sem las medir ou consecuencias pensar de nas consequências vidas das civiles, vidas civis. y vemos cómo E nós esa vemos quinta dimensión como essa quinta dimensão cada vez se va abriendo más cada y vez más. vai se abrindo mais e mais. Pero por otro lado, Mas, por um hay outro una lado, dimensión que se está abriendo tem uma dimensão que está se para los hijos de abrindo Dios, para os filhos de Deus, y e cada vez cada se va viendo vez más la vai presencia se de Dios en medio vendo del mais pueblo. a presença de Deus no meio do povo. Ahora, Agora, el tiempo en o, que o está viviendo tempo em que se la está humanidad vivendo, em que a humanidade está es un vivendo, tiempo paralelo é um tempo paralelo al tiempo de Noé, ao tempo de Noé, al tiempo de Lot, ao tempo de Ló, porque siempre que hay un porque cambio de sempre dispensación, que existe ou acontece uma mudança de hay batallas dispensação, espirituales y existem batallas batalhas físicas, espirituais e batalhas pero físicas. vean ustedes que en ninguna Sempre de que há esas uma mudança batallas de dispensação. Mas vejam vocês y que em luchas, nenhuma dessas en esos batalhas e cambios de lutas, nessas dispensaciones, mudanças de dispensação, hubo un cambio houve definitivo ou aconteceu uma mudança del reino de los definitiva gentiles. do reino dos gentios. Eso estaba tipificando E lo isso que estava sería tipificando ou representando o que el seria cambio de reino a mudança de del reino de reino los gentiles do al reino reino dos gentios para o del Mesías, reino do Messias. de lo cual E disso, ou sobre isso, en el libro del Apocalipsis
No livro do Apocalipse, en el capítulo 11, no capítulo 11, verso 15 en adelante, versículo 15 em nos dice, el diante, séptimo nos ángel fala: tocó o la sétimo anjo trompeta, tocou a y hubo grandes trombeta, voces en el e houve cielo que grandes decían, vozes no céu que los diziam: reinos del mundo han os venido a reinos ser do de mundo nuestro vieram a Señor y ser de de su nosso Cristo, Senhor e de seu Cristo, y él reinará por los e ele siglos de los reinará siglos. pelos séculos dos Y los séculos. 24 ancianos E os 24 estaban anciões que sentados estavam delante de Dios en sentados sus diante tronos, de Deus nos seus se tronos, postraron sobre sus rostros y ajoelharam-se adoraron a sobre Dios, seus rostos e diciendo, adoraram a Deus, dizendo: te damos gracias, te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de porque has vir, tomado tu gran porque poder tomastes o teu e has grande reinado, poder e tens y se reinado. iraron las E naciones, as nações iraram-se, e tua ira veio ou y el chegou, tiempo de juzgar a e o los tempo de muertos, julgar os y de mortos, dar el galardón e de dar a o tus siervos, a galardão los a teus profetas, servos, os a los profetas, santos, aos y a los santos, que temen tu e nombre, aos que temem o teu a los nome, pequeños, aos pequenos e aos y grandes, de destruir e de a los que destruyen la destruir tierra. aqueles que destroem El a templo de Dios fue terra. abierto O templo en de el cielo, Deus foi aberto no y el céu, arca de su pacto e a se arca do veía en seu el templo. pacto se via no templo. Y hubo relámpagos, E houve relâmpagos, voces, vozes, truenos, un trovões, terremoto y terremoto grande granizo. e grande granizo ou saraiva. Es con esa trompeta, É com essa trombeta, la cual cuando es sonada, a qual, quando ela é trae soada, un efecto traz um efeito, tanto en el campo tanto religioso no campo ou esfera como en el religiosa, campo como no campo político. porque Porque cada vez que se abrió un sello, cada vez que abriu-se um selo, ou toda vez que abriu-se um selo, houve um distúrbio y religioso. cuando E quando se tocou tocou-se hubo uma un disturbio trombeta, político. houve um distúrbio Pero vean político. ustedes que Mas vejam vocês que, al ser la séptima trompeta, ao ser a sétima y trombeta, el séptimo sello ao la ser e o misma sétimo cosa, selo, ao ser a mesma coisa, ou serem a mesma abrir-se, coisa, ao se abrir, el séptimo ao se sello abrir o sétimo selo, y e esa última trompeta, essa última trombeta, dice el hermano Branham como el diz o último irmão sello, Branham ¿ve? como o último selo, vê? Porque Porque el Hijo del Hombre viene con o sus Filho do ángeles, Homem vem com seus y lo anjos. que es la venida E o que é a del Hijo del vinda Hombre, do Filho do el Homem, misterio del séptimo o sello mistério para do la iglesia, sétimo selo para é a a segunda igreja, vinda que é a do Senhor, segunda vinda do Senhor, es la séptima trompeta é a sétima para trombeta Israel, para Israel, Moisés y Elías. Moisés e Es lo Elias. mismo. É a mesma Por coisa. lo tanto, cuando Portanto, Apocalipsis 8 quando Apocalipse vean, es abierto, 8, vejam, é aberto ou se ocurre abre, ese silencio en el cielo acontece esse silêncio no céu. y hay un E há disturbio um distúrbio religioso. religioso acontece. Él nos habló en el libro de los Ele nos sellos falou no livro dos selos que cuando se abrió que quando se abriu el séptimo sello, o sétimo selo, él no dijo nada. ele não falou nada. Vamos a ver aquí algo. Vamos ver alguma coisa Porque aqui, no vamos sétimo ver algo sello aqui, porque no sétimo selo Hubo houve, esse silencio aconteceu esse Pero algo silêncio, tenía que ocurrir. mas algo tinha de acontecer en la tierra. na terra. Y él hace E ele Ele faz, escrito de que ele quando escreve um sello que é aberto, quando um selo é aberto, hay un disturbio tem-se um distúrbio religioso. Y él religioso. escribe E ele qué escreve será que será, cuando se abra o que será quando se abra el séptimo sello. o sétimo selo. Vamos a ir a la 113 Vamos ir para 113 del libro de los sellos. do livro dos selos. 112 abajo, miren, 112 embaixo, olhem, dice, trompeta diz. significa confusión Trombeta política y significa guerra. confusão política e guerra. En Mateo capítulo 24, Em Mateus Jesús habló capítulo acerca de 24, esto. Jesus Oiréis falou a guerras, respeito rumores disso. de guerras, Ouvireis de guerra e mas de aún no es rumores el de fin. guerra, mas ainda não é El o fim. domingo se No domingo se habló la pronunciou, palabra se falou a palavra para que se detuviera esa guerra, para que se detivesse, essa guerra Recuerden parasse. Lembrem-se que no puede estallar que la não tercera pode guerra instalar a mundial hasta que no Terceira sean Guerra sellados Mundial los até que não sejam 144.000. selados os 144 mil. Isso nós vemos isso em Apocalipse capítulo 7. en donde Vimos isso, ese onde ángel esse anjo
allí aí que sube de donde nace el sol, que sobe de onde nasce o el sol, cual tiene el sello del Dios vivo, que tem o selo do Deus el vivo, cual tiene la comisión que tem a comissão, a missão de selar os 144 mil, esse anjo. Mas olhem que no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo hay 7, 4 ángeles. existem 4 anjos e diz: depois disto vi 4 anjos em pé sobre os 4 ângulos ou esquinas da terra que detinham os 4 ventos da terra para que não soprasse vento algum sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Ahora vean Agora vejam que estos ángeles que estes anjos están deteniendo estão detendo, parando la guerra, a sea, la guerra, Tercera Guerra ou Mundial, seja, a Terceira Guerra Mundial, hasta que até el que Espíritu Santo, o Espírito viniendo al Santo, pueblo hebreo, vindo ao povo hebreu, a los 144 ou chegando ao mil, povo hebreu, aos 144 los cuales mil, serán sellados, os quais serão selados, entonces então podrá ocurrir poderá acontecer esa destrucción que será essa atómica. destruição que será Pero ya atômica. cuando ocurra Mas todo eso, quando tudo isso já que ya se esté aconteça, desatando que já esteja se, el día ardiente como un se horno, desatando de ardente como ya um, habrá um ocurrido la forno, resurrección, ya habrá já terá ocurrido la acontecido a transformación, ressurreição, já terá acontecido a ya transformação, también já los também os 144 mil já estarão selados, e todo lo que estará ocurriendo tudo o en que ese estará tiempo acontecendo durante esse tocará tempo não a la tocará iglesia novia. na igreja noiva. Ahora miren, Agora, olhem, cuando se abre el séptimo quando sello, se abre o sétimo selo, lo cual e o qual fue un reflejo e isso foi um reflexo, um espelho en las edades, nas eras ou durante as eras, hay un tem um escrito o un dibujo que nos ou um hace desenho nuestro hermano William, que o nosso irmão William nos fez, ele nos escreve desenhou, as onde sete ele edades escreve reflejou. as 7 eras refletiram escribe el séptimo, e escreve o el sétimo al ser abierto, o o sea, el sétimo ao séptimo ser sello, aberto, ou el seja, o séptimo al ser sétimo abierto, selo, o sétimo ao en el ser cielo, aberto no céu, hubo silencio por houve media hora. silêncio por meia hora. El misterio del séptimo O mistério do sétimo sello, la selo, segunda venida del a Hijo del segunda Hombre, vinda do Filho do que Homem, la trompeta final que a revela. trombeta final Vejam, revela, une aí. mostra. Vejam, une El séptimo aí, sello e la une o sétima sétimo trompeta, selo e a sétima trombeta, seja, é unida a aí. trompeta final. Ou seja, a última trombeta, a trombeta final. Que la séptima, Que a sétima, que a trombeta final revela, a última trombeta revela, e isso não era consciente na igreja, ou não estava consciente na igreja. Desenha uma pedra angular e escreve a pedra angular do lado, desenha. Tudo isso está do lado da pedra angular e escreve subconsciente. Na pedra angular escreve um 8 no canto, no cantinho. E embaixo das eras, as enumera do 1 até o 7. E escreve nas eras do lado consciente. E embaixo escreve consciente, subconsciente e supraconsciência. E em consciente um risco para fora e escreve censura. E agora vejam como o sétimo selo estava no subconsciente, que é a era da pedra angular, como corpo místico de crentes, a qual é o seu templo, que pertence ao lugar santíssimo. E não estava, nesse templo não estava consciente, nesse templo, o que era ou seria o sétimo selo, ou seja, no tempo da dispensação da graça, somente estava consciente o mistério da primeira vinda do Senhor. E isso foi revelado e ficou consciente isso para o ser humano. Todo aquele que cresce em Jesus Cristo como seu Salvador, era batizado nas águas no seu nome, recebia o batismo do Espírito Santo, nascia de novo, obtinha um novo nascimento e entrava para formar ou fazer parte do corpo místico de crentes. Isso era ou estava consciente, essa revelação já estava aberta na primeira vinda do Senhor. Ou seja, o sétimo selo, na primeira vinda, na era de pedra angular, foi aberto esse mistério e foi feito, se fez consciente. E isso na dispensação da lei,
na parte consciente da dispensação da lei, isso não estava essa revelação que estava no subconsciente da pedra angular hebraica. Mas vejam, abre-se, esse selo se abre na primeira vinda do Senhor, o sétimo selo aí se abre e torna-se consciente, então, no corpo místico, no lugar santo. Torna-se consciente o que era ou o que foi subconsciente para a lei, ou era subconsciente para a lei. E vem formar cada indivíduo vem formar parte ou fazer parte dessa obra redentora e é colocado e é feito uma nova criatura, crendo nessa revelação do que é a primeira vinda do Senhor. Torna-se uma nova criatura. Agora, olhem, quando é aberto o sétimo selo na sua segunda vinda, quando é aberto, então aqueles que entram na era da pedra angular pela porta, porque tem-se que entrar nesse lugar pela porta, tal como se entrou na era de pedra angular, na primeira vinda do Senhor, através ou por Cristo, essa porta chamada Jesus. Os que entram, ou aqueles que entram pela porta da segunda vinda do Senhor, vêm formar ou fazer parte dessa era de pedra angular, na qual nela lhe é revelado, ou seja, lhe é feito consciente a esse escolhido, é consciente para ele e ele já entra em eternidade, estando nestes corpos ou neste corpo. Para entrar na eternidade, no campo, na esfera espiritual, nesse corpo teofânico, o qual é nascendo de novo a pessoa, obtendo esse corpo teofânico, o qual a pessoa faz isso, o faz eterno espiritualmente a essa pessoa, isso, mas mesmo assim não basta, é necessário, se requer entrar, é necessário entrar na era de pedra angular, entrar dentro do sétimo selo por essa porta, na dispensação do reino, para que também fique fisicamente, essa pessoa fique eterna. Quando entramos de cheio no sétimo selo, o irmão Branham diz, o sétimo selo é a palavra, é a mensagem, é o verbo. E ele diz que o entrar de cheio na mensagem o lançaria a pessoa na eternidade sem ela saber disso. Agora, ao entrar na era da pedra angular, na dispensação do reino, aí se faz consciente na pessoa esse grande mistério da vinda do Senhor. E a pessoa, ao estar na dispensação do reino e era de pedra angular, já entrou de cheio na eternidade. E o que falta ou faltar é a mudança de corpo, ou seja, um corpo eterno e glorificado. E disso, o qual estando aí dentro, acontecerá depois da ressurreição. Agora, olhem, esse mistério do subconsciente, como corpo místico de crentes, como templo espiritual de Deus, vem sendo aberto cada vez mais e mais, e estivemos compreendendo o que é a abertura do sétimo selo, na qual nela, com a sua abertura, estivemos vendo todo o efeito que esse selo fez enquanto está sendo aberto, tal como é a sétima trombeta. Olhem, quando ele diz ou fala aqui na página 112, embaixo, onde nós começamos a ler, vocês se lembram bem dessa parte das Escrituras, onde diz que haverá guerras e rumores de guerra,
guerras e rumores de guerra. Tudo isso continuará assim, desse jeito, até o fim. Essas são as trombetas que soam. Agora, quando nós cheguemos nas trombetas, veremos detalhadamente cada uma dessas guerras para mostrar-lhes que cada guerra foi seguida ou seguiu uma era da igreja em cada guerra, e também seguem esses selos, vão junto esses selos. E desenha uma estrela de Davi do lado direito, e em cima ele escreve: as trombetas seguem as eras, vão junto com as eras. Em cada era, uma trombeta traz distúrbios políticos, e os selos, ao se abrir, trazem distúrbios religiosos. Ou traz distúrbio religioso. Continua dizendo, então a trombeta significa distúrbio político, enquanto os selos significam distúrbios religiosos. Vê você? Abre-se um selo e é depositada uma mensagem, e é depositada depois, sendo que a igreja também está sendo formada nos seus sistemas e formas políticas. Então, quando a mensagem é entregue, o mensageiro sai e lhes dá uma boa sacudida, correto? Certo? E isso tem como resultado um distúrbio religioso quando se abre um selo. Isso é o que tem acontecido. Toda a igreja está repousada ou repousando e também outro livro dos selos, ele escreve: a abertura de um selo é igual, traz um distúrbio religioso. O que do sétimo selo quando se abre? Ou seja, quando se abre o sétimo selo, nesse tempo, durante esse tempo, seria quando se vai se abrir, ou se abrir. Agora vejam o que esteve acontecendo com a abertura deste sétimo selo. Tem sido ou foi um distúrbio religioso que esteve realizando-se ou acontecendo, e nós também vemos que, ao mesmo tempo, tem um distúrbio político que cada vez vai crescendo, cada vez mais e mais vai crescendo. Agora, tudo isto está sendo realizado porque no seu programa, Deus, através do reverendo William Branham, lhe mostrou essa terceira etapa, a qual ela estaria no fim do tempo, no tempo do fim, em um lugar onde a glória de Deus estaria manifestando ou se manifestando, e onde a coluna de fogo estaria obrando, trabalhando no meio do povo. E essa grande carpa catedral tinha de aparecer no meio da igreja noiva, que estaria esperando a vinda do Senhor, porque ela crê nessa promessa, e ela crê no assim diz o Senhor. E no meio da igreja, ao aparecer essa grande carpa catedral, aí se estaria realizando, ou seja, se estaria cumprindo aí tudo o que corresponde, o que pertence ao sétimo selo e à sétima trombeta. O maior sinal, como lugar físico, é a grande carpa. Como o maior sinal no tempo de Noé foi ou era a arca? A arca de Noé. Agora, olhem, na página 10 da mensagem Uma Saudação aos Pastores, que foi pregada em 4 de julho de 2009, ele nos diz aí: todos os mensageiros desejaram ter esse lugar, porque é o lugar onde a glória de Deus, em toda a sua plenitude, vai se manifestar, e onde estaria plenamente a terceira etapa sendo cumprida em plenitude. E, portanto, consequentemente, aí os 7 trovões aí estarão falando as suas vozes. Onde estariam falando as suas vozes, os 7 trovões? Nesse lugar, nessa grande carpa catedral. Cristo estará clamando
como quando ruge um leão. Ou seja, que já a manifestação de Deus através do seu Espírito Santo, através do último instrumento, não seria como cordeiro, senão como leão, e sim como leão. Assim que será um tempo muito glorioso, o que espera para a igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa da Era da Pedra Angular. Disse o reverendo William Branham que a terceira etapa vai ser num tempo bem curto, onde Deus vai mostrar o seu poder, onde a boca dos críticos vão ser fechadas. E também lembrem-se de uma coisa. Agora vejam. Deus vai demonstrar o seu poder, onde a boca dos críticos vai ser fechada. Isso nos fala de que haverá pessoas que preencherão os pré-requisitos destas pessoas que ele faz referência aqui, ou fala delas aqui, da boca dos críticos, ou seja, que existirão pessoas que estariam criticando, e estariam zombando, e estariam falando contra esse ministério, desde o seu início, o seu começo. E isso já nós estivemos vendo isso acontecer ou acontecendo. Vejam tudo que nos falou o reverendo William Branham, o Dr. William Soto Santiago, daquilo que seria esse tempo da visão da tenda e tudo que se estaria realizando, fazendo até mesmo das pessoas, personagens tanto da noiva como das fátuas, como dos perdidos, como dos 144 mil. Todas essas coisas que eles falaram, estiveram se cumprindo, cada uma delas, progressivamente estiveram se cumprindo, e cada pessoa esteve se identificando com esses grupos, que o Espírito Santo falou através do reverendo William Branham e do Dr. William Soto Santiago, que se estaria manifestando neste tempo. Estamos vendo com nossos próprios olhos e ouvindo tudo o que corresponde, abarca o cumprimento desses grupos. Ouvindo as glórias a Deus e os améns e as bênçãos para o ministério e para a obra que Deus está realizando, fazendo, mas também vemos e ouvimos críticas, zombarias e tudo o que corresponde a essas pessoas que ele falou aí, que a boca dos críticos seria fechada. Portanto, tinham que aparecer pessoas que com suas bocas blasfemassem e falassem contra o cumprimento da visão da tenda. E também estaríamos vendo como o mundo já chegaria numa etapa ou fase onde haveria tanta maldade. E também vamos vendo mais e mais essa aproximação ao povo hebreu, do povo hebreu, e eles ver e receber o que tanto eles estão esperando. Agora, continua dizendo, onde a boca dos críticos vai ser fechada, e também lembrem-se de uma coisa, onde os Ananias e Safira também vão receber as recompensas que lhes cabe, que lhes pertencem, assim que tudo isso está ligado ao cumprimento da visão da tenda. Portanto, estejamos preparados, porque também, estejamos preparados e também estejamos trabalhando para que brevemente se cumpra plenamente a visão da tenda. Disso depende essa parte do programa divino, depende disso que foi vista pelo reverendo William Branham na visão da tenda. Aí vai estar o nome novo do Senhor, ou o nome eterno de Deus e da cidade de nosso Deus. Tudo o que ele viu lá, ou aí, vai estar aí. E até mesmo tudo o que ele viu aí, e ele não pôde dizer ou falar, também vai estar aí. Vejam, o nome tem que estar, porque está o anjo do pacto, e onde está o nome, e o anjo do pacto, ao estar manifestado em carne, o anjo do pacto vem com esse nome novo. Assim como o anjo do pacto esteve no meio do povo hebreu e depois se fez carne,
E seu nome Jesus. É o anjo do pacto, o Espírito Santo que esteve nas eras e do qual o reverendo William Branham nos falou dele que este Espírito Santo que temos, que esteve no nosso meio ou entre nós, veio através das eras, quando vier encarnado ou venha encarnado, vejam se no Antigo Testamento esteve guiando o povo hebreu e se encarnou, porque o nome estava no anjo. Diz que meu nome está nele, em quem? No anjo. E depois se fez carne e foi chamado de Jesus. E quando ele ascendeu, subiu ao céu, recebeu um nome novo, pois quando vem ou vier o Espírito Santo que foi tirado das eras, foi tirado da dispensação da graça, quando volte de novo para uma nova era, para uma nova dispensação e venha encarnado, ou seja, em toda a sua plenitude, não em línguas de fogo, senão na coluna de fogo, na própria coluna de fogo, e vier encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores, porque é como Rei, como Juiz que ele vem, para reclamar tudo o que ele redimiu com o seu sangue na cruz. E realizar assim, fazer a obra de reclamação assim. Agora vejam vocês que quando esse Espírito Santo vem encarnado, então ele vem com esse nome que ele recebeu, ele não vem com o nome de Jesus, ele vem com o seu nome novo. Não tem forma para fazer conjecturas nem duvidar, ou seja, que será algo, será uma revelação contundente. Porque a noiva, ao estar esperando a fé de rapto, ela é quem vai receber essa revelação e a vai compreender e vai crer nela. E ao crer no cumprimento do sétimo selo com um nome novo, lhe daria para a igreja noiva essa fé de rapto, tão simples assim. Agora, olhem que tudo que foi visto nessa visão, nós estamos vendo dia a dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo após segundo, como no dia a dia vai se cumprindo tudo o que corresponde ao que pertence a essa visão, e ela vai chegar na sua parte culminante, conclusiva nessa atividade a qual ele foi transportada. Agora vejam, ele diz, tudo o que ele viu aí vai estar aí. E até mesmo tudo o que ele viu aí e não pôde falar também vai estar aí. Ele foi dito, falado esta terceira etapa, e não dirás nada para ninguém. E eu penso que graças a Deus que ele falou essas coisas, eu penso que ele falou bem mais do que ele talvez pudesse falar, mas nós já vemos, já podemos ver que estamos numa etapa muito, muito importante. Da minha parte, eu gostaria que ele falasse mais, mas não convinha, não era conveniente, porque se levantariam muitos imitadores para interromper ou parar o programa divino, muitos imitadores tentando que se cumprisse neles ou com eles a visão da tenda. Agora, como? De que forma poderia ser que uma pessoa, se o irmão Branham chegasse a falar muito mais, dar muito mais informação, esse ministro ou essa pessoa poderia pegar toda essa informação e tentar de que nele se cumprisse a visão da carpa da tenda, ou seja, o ministério messiânico nessa pessoa. Como? Porque Deus estaria cumprindo a sua vinda numa forma simples. E ao dar a conhecer os detalhes ou minúcias, humanamente, seria imitável humanamente. Poderiam fazer de tudo. E mesmo que no final não lhes iria sair bem, porque não teriam o ministério messiânico e tampouco teriam a obra do Espírito Santo, a coluna de fogo obrando, trabalhando plenamente nele ou nela, na pessoa. Mas faria muito dano, muito mal aos escolhidos, porque perderiam tempo, se perderia tempo olhando, buscando, procurando em quem seria o cumprimento da vinda do Senhor. Porque haveria tantos imitadores e uma imitação quase exata de tantos que pudesse enganar os escolhidos. Mas vejam, ao tê-lo fechado e selado,
e ser uma revelação das alturas para cada escolhido, aí o escolhido sabe aí quem é. Quem é o instrumento em quem o sétimo selo, Deus estaria cumprindo ele, ou seja, a vinda do Senhor, cumprindo o sétimo selo. Mesmo que tenham se levantado alguns imitando, e outros assinalando, apontando e dizendo que não é desse jeito, e muitos foram após eles, ou atrás deles, mas nós estamos conscientes que a vinda do Senhor é para aqueles que o estão esperando, para aqueles que vão ser transformados e raptados. E poderão dizer, mas é que todos estão esperando a vinda do Senhor. Sim, mas tem-se que ver como, de que forma você o está esperando? O que é que você está esperando? Porque se você está esperando algo que não é conforme ao que Deus prometeu, e a maneira em que Deus prometeu isso, jamais o verá. Mas vejam vocês que existe uma eleição e uma predestinação para o escolhido de Deus, para a igreja noiva, da qual não falhará esse escolhido, não falhará em identificar quem é o instrumento e que obra se estaria realizando, sendo feita progressivamente até chegar na sua parte conclusiva de dar a transformação a essa pessoa, a esse escolhido. Ele estará ancorado nas promessas, estará ancorado nas palavras do reverendo Branham e nas palavras do Dr. William Souto Santiago, que é a mesma mensagem. Mas vejam vocês que essa mensagem, essa plataforma é a que foi preparada não só para o último instrumento, senão que para todos os filhos de Deus. Foi preparada essa plataforma onde eles estariam vendo e examinando, esquadrinhando tudo que Deus estaria realizando neste tempo. E o Espírito Santo começaria a colocar a pessoa, ir moldando a pessoa, cada peça do subconsciente, colocando no consciente e armando o quadro, o cenário, e vendo toda essa revelação e o cumprimento do que é o sétimo selo. Moldeando. E ele diz aqui, se o reverendo William Branham mesmo, ele mesmo desejou que se cumprisse nos seus dias isso, quanto mais outras pessoas, vê o irmão Branham, vê que o irmão Branham desejava que se cumprisse isso nos seus dias, e ele tentou, inclusive ele tentou, colocou a sua esposa num quartinho, e tentou. Nessa mesma 216 nos fala de tudo isso no livro de citações, e ele tentou que se cumprisse. E ele também queria montar uma carpa, armar uma tenda. Ele também tinha o dinheiro, ele tinha tudo. E o ajudavam, o iriam ajudar também para fazer isso. Ele chegou até ir até Israel, ver tudo, ele queria cumprir tudo isso nos seus dias. E se ele, como profeta, desejou fazer isso, também pessoas desejam ou desejariam que se cumprisse neles ou nelas. Diz, mas vai se cumprir na forma em que já está estabelecido por Deus. O importante é saber, ter a revelação e a direção de como e por onde é que virá o cumprimento dessa promessa, vê? Isso é que é o importante, saber identificar esse véu de carne. É que tem que haver ou ter uma mensagem dispensacional. Tem que haver um mensageiro dispensacional, tem que ter, e um sem número de coisas mais. Ou seja, que para o cumprimento da visão da tenda, tem que haver, no meio da igreja, tem que ter um mensageiro dispensacional. Não pode se cumprir a visão da tenda se não está o mensageiro dispensacional no meio do povo. Qual mensageiro dispensacional? O sétimo mensageiro dispensacional é o último, é o Benjamim dos profetas. E tem que estar em uma era que não seja a era de Laodiceia e que não seja a etapa do precursor. E isso pertence à dispensação da graça, a esse tempo, essa etapa, pertence à dispensação da graça. Não pode estar e não pode ser do consciente da dispensação da graça. E isso era o subconsciente da lei. Isso era o subconsciente da lei. E isso estava consciente até aí, a primeira vinda do Senhor. Mas para poder compreender a vinda do Senhor, a sua segunda vinda, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, é necessário passar ao subconsciente, para que aí no subconsciente se faça consciente a dispensação do reino.
E isso seria conhecido por esse ensinamento sobre Carpa, que depois, durante o milênio, estaria consciente em todos os seres humanos. Se realizaria esse ensinamento não apenas para a igreja noiva hoje, senão que isso será o ensinamento em todo o milênio, tal como foi o ensinamento por estes 2000 anos que passaram, do que foi a primeira vinda do Senhor. Disso que foi a primeira vinda do Senhor. E no milênio já seria consciente no milênio, e estaria consciente a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o sétimo selo já estaria consciente para o planeta Terra, para todos os seres humanos. Essa seria o ensinamento e será o ensinamento do milênio. E tudo o que Deus nos dê durante o milênio. E depois, pela eternidade, e depois pela eternidade. Portanto, continua dizendo, tampouco pode ser a etapa em que Deus cumpriu, através de Jesus, todas as coisas que correspondiam ou que pertenciam a esses dias. Não foi através dos discípulos de João, foi no meio dos discípulos de Jesus Cristo. Veem que tal como foi lá na primeira vinda do Senhor, seria aqui na sua segunda vinda, porque seria paralelo em tudo. Em tudo seria paralelo. Agora veja que o irmão Branham, quando ele foi transportado ou transposto para essa atividade, ele já está vendo o ministério obrando, trabalhando no meio do povo. Tudo isso aí já estava estabelecido. Esse ministério já tinha realizado ou feito todo o estabelecimento de tudo o que se estava fazendo, realizando. E ele tentava descer, mas não podia. Ele tinha dito ou falado que não morreria de idade avançada ou de velhice sem que ele estivesse. Agora ele disse, se eu não estou, a não ser que eu morra por algo, por um acidente, ou atirem em mim, ele diz, ou o que for, mas eu não morrerei de velhice sem que ele esteja aqui. Ou seja, se o cumprimento do sétimo selo aparecesse na terra, agora vejam, quando João, no tempo da primeira vinda do Senhor, ele apareceu 6 meses. Mais adiante nessa mesma mensagem, nos fala o nosso irmão William, mais adiante, e nos diz, antes de ter esse ministério precursor, o Messias já estava na terra e tinha, digamos, 29 anos quando João começou o ministério, porque João tinha de diferença de Jesus uns 6 meses de diferença de nascimento. Assim que podemos ver que algo pode estar acontecendo na terra, e se não abrirmos os olhos, nos passará em branco, por cima das cabeças, passaremos despercebido, e então se farão a pergunta, mas por que estão acontecendo essas coisas? É porque estamos no tempo correto, no tempo certo para que aconteçam. Agora, os judeus estão esperando a vinda do Messias. O que eles estão esperando? Um homem de carne e ossos. E isso é o que eles estão vigiando, atentos, e também estão esperando a Elias. E aí nós não vamos explicar muito, porque não queremos que o programa divino se interrompa ou seja interrompido. Agora vejam. Lá ou aí, João estava presente aí. E lembrem-se que o mensageiro e a mensagem é a mesma coisa, ou são o mesmo. Mas vejam vocês que na primeira vinda do Senhor estava João e estava Jesus. Mas vejam como Deus cumpriu neste tempo final, ou neste último tempo, o que aconteceu lá na primeira vinda do Senhor. Ele diz que, talvez eu não faça isso, mas esta mensagem, ou seja, a mensagem estaria com o precursado. E para cumprir a parte onde João olhou e viu, porque ele lhe disse para aquele em quem tu vejas o Espírito Santo descer em forma de pombinha, esse é ele. E ele disse, eu o vi. Para o irmão Branham cumprir a mesma coisa que João fez na sua parte ministerial de precursor da primeira vinda do Senhor e cumprir essa parte eu o vi, ou seja, viu o Espírito Santo descendo em forma de pombinha sobre Jesus para que o irmão Branham, porque é paralelo em tudo, para que o irmão Branham possa ver e identificar esse ministério, Deus o transporta. Por quê? Ele não estaria presente, ele sabia que
que teria de partir. Lembre-se que o irmão Branham, na sua vida, estava refletindo na sua vida, mostrando na sua vida todo o programa divino daquilo que seria o sétimo selo, a vinda do Senhor, a sua vida pessoal, a sua família, a sua esposa, seus filhos, tudo estava mostrando o que seria mais adiante a vinda do Senhor. Até mesmo a data da sua partida tinha muito a ver com isso. Agora vejam vocês que Deus então o leva, o transporta para essa atividade ou reunião, onde já esse ministério aí já tinha uma quantidade de anos ministrando. Ou seja, tem-se que olhar por todos os ângulos, onde esse ministério, onde o Espírito Santo estaria cumprindo a vinda do Senhor, ou seja, o ministério messiânico, e ver ao irmão Branham, ver o precursor aí presente, e o irmão Branham dizer para a igreja noiva, e eu vi a coluna de fogo descendo aí. Lembre-se que tudo isso são momentos onde se podem cumprir em diferentes tempos se podem cumprir, e abarca uma grande revelação, tudo isso que foi visto aí, abarca uma grande revelação, e aí nós vamos explicar muito disso. Eu ia dizer muitinho, mas não vamos explicar muito disso, porque já desmiuçando ou esmiuçando os tempos, pois pode se abrir um pouco, algo que só ele estará conhecendo, para que não surjam imitações, tal como falou nosso irmão William nesta mensagem e muitas mensagens. Mas vejam, um pouquinho disso, quando ele foi até lá, vamos dizer que é o equivalente a isso, equivalente ao tempo onde João estava apresentando-o como Cordeiro de Deus, apresentando Jesus como Cordeiro de Deus, o qual já tinha uns 29 anos na terra. Agora vejam, quando ele dizia ou falava, fala que ele já tem 25 anos no ministério, isso já se soma ou somarem os anos que faltam até o 29, pois então dá uma data onde, nesse tempo, já estava começando uma obra, um labor e um ministério sob tenda. E, por outro lado, sob ou debaixo da data do novo nascimento desse instrumento e também do ministério iniciando como pastor, aí também se tem uma outra data onde nos leva até um certo tempo, onde nós podemos ir vendo um espaço aí, onde em um desses anos foi que ele foi transportado, ou seja, que nosso irmão Branham foi transportado para o cumprimento da visão da tenda no tempo paralelo ao de Jesus, com João Batista. Agora, olhem, continua dizendo aqui, nesta porçãozinha, partezinha aqui que falta lhes ler. Não queremos, diz, isso é o que eles estão vigiando, estão atentos a isso, estão esperando Elias, e não vamos explicar muito isso porque não queremos que o programa divino seja interrompido. Estão esperando um homem que virá precursando, anunciando a vinda do Senhor e que virá proclamando a paz imperecedora. Agora, vejam. Tudo o que Deus está realizando, fazendo neste tempo final é nada mais e nada menos do que o sétimo selo e a sétima trombeta sendo cumprido no meio da igreja noiva e fazendo o que ele prometeu que o Senhor estaria cumprindo na sua vinda. Foi para mim um grande privilégio, uma grande bênção poder conversar com vocês nestes momentos e ter estas leituras, fazer essas leituras daquilo que foi precursado e daquilo que nos falou o Dr. William Soto Santiago, daquilo que se estaria realizando, se estaria fazendo sob o sétimo selo,
sendo aberto. Ou seja, seria as obras do sétimo selo, depois da sua abertura. Ou seja, o sétimo selo e suas obras em sua abertura. Podemos colocar esse tema, mais ou menos assim, por aí. Ou seja, que cada selo que foi aberto, houve um distúrbio. E ele disse, como será quando se abra o sétimo selo? Ora, estará se realizando também, se fazendo um distúrbio religioso e coisas estariam acontecendo, se fazendo. Ou seja, seria o sétimo selo e as obras que faria ou que faz na sua abertura. Que Deus abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do doutor José Benjamin Pérez, desde Porto Rico.